Isso. Façam, por favor. Essa é a ideia mesmo, né? Que a gente não se desligue dessa leitura. É bom. A gente tem aprendido, já fizemos a leitura em outros momentos, né? E aí você vai lendo, aí você lembra das pregações do pastor Elias, né? Aí você lembra que, nossa, o pastor já falou sobre esse ponto específico. Então isso é muito bom. Então a leitura de Levítico é uma leitura que exige paciência, né? Ela chega a ser monótona até. Mas não é uma missão impossível. Deus se revela, mas também convoca o seu povo para a comunhão com Ele. Então o livro de Levítico é o livro do Antigo Testamento que fala do caminho para Deus e o caminho com Deus. O versículo-chave está no capítulo 19, versos 2, que diz: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E a palavra-chave qual que é? Santidade, isso mesmo. Separado tanto do uso pecaminoso quanto do comum, Deus é santo. E no hebraico, kadosh significa separado, puro, limpo, brilhante, sagrado. Vamos ao panorama, o versos 3. Eu vou seguir o panorama, mas vocês têm a folhinha e depois, conforme eu for lendo, então vamos lá. O panorama, então, geral sobre o livro. É o terceiro livro do Antigo Testamento, é um dos livros do Pentateuco e foi escrito logo após a saída do Egito. Sua história acontece logo após a saída dos israelitas da escravidão. Aí tem no 4, o slide 4, tem lá alguns desenhos. Quando Deus trouxe o povo ao pé do Monte Sinai, convidou Israel a entrar num relacionamento de aliança. Mas nós vimos que eles se rebelaram rapidamente, eles quebraram essa aliança e Deus quis que a sua presença gloriosa viesse viver no meio de Israel, na forma desse tabernáculo. Mas o pecado de Israel prejudicou o relacionamento. O livro foi escrito para mostrar como o povo pode viver em comunhão com Deus, ou seja, vivendo uma vida de santidade. Uma nação santa, ou seja, separada para Deus e ao mesmo tempo separada de nações pagãs. Era esse o objetivo. O nome Levítico vem do grego da Septuaginta, Leutikon, que significa acerca dos levitas, devido à ênfase dada a esse sacerdócio. Era um manual levítico para uso sacerdotal. Do hebraico Vaikra, que significa ele convocou. Então, no final do livro do Êxodo, lá no capítulo 40, versos 35, Moisés, como representante de Israel, não pôde nem mesmo entrar na presença de Deus na tenda. Ele convocou. É a primeira palavra do texto hebraico da obra e comunica o sentido de ele, Yahvé, chamou. O Senhor chamou a Moisés de dentro da tenda para fora do arraial e lhe dá instruções essenciais para a vida do povo no deserto e futuramente na terra prometida. A beleza do livro está na forma como Deus graciosamente provê um caminho para pessoas pecadoras e corruptas viverem na sua presença. A autoria então é Moisés, o próprio Messias Jesus Cristo também atestou a autoria em Mateus capítulo 8 versos 4 e Marcos capítulo 1 versos 44. A data é de 1440 a 1410 a.C. O 5. É um livro manual de regulamentos e procedimentos a serem seguidos pelos sacerdotes na ordenação do culto no santuário, bem como no cuidado com as coisas sagradas relacionadas ao santuário. Contém regulamentos da vida civil e religiosa do povo com a finalidade de prepará-lo para a vida na terra prometida. O tema principal, como está no slide, é a convocação do povo de Deus para a santidade pessoal. Estudamos em Gênesis, que apresentou o começo da nação de Israel, e a partir de um homem e sua família. Em Êxodo, nos mostrou como uma nação que cresceu demasiadamente foi liberta por Deus da escravidão. Levítico vai descrever como essa nação liberta deve viver.
Essa é a ideia do versículo-chave. Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É fundamental para entender o livro, pois a palavra santo significa ser separado. Deus é santo, é o Criador e o autor da própria vida. Ele é único. Então, o espaço ao seu redor é sagrado e está cheio de bondade, de vida, de pureza, de justiça. Então, se o povo de Israel é injusto e pecador e quer viver na santa presença de Deus, eles precisam se tornar santos. O pecado deve ser resolvido. E o livro de Levítico fala sobre isso. O cenário religioso, os judeus eram recém-saídos do Egito. Em um período de 1 ano, eles receberam uma dosagem de um conteúdo teológico enorme. Deus queria que eles tivessem um afastamento para se purificarem, visto muitos estarem contaminados com a idolatria do Egito. O conteúdo do livro, slide 6. O livro explora as 3 maneiras principais em que Deus ajuda Israel a viver em sua presença. Nas seções externas do livro, todas as descrições dos rituais que Israel deveria praticar na presença santa de Deus. O capítulo 1 e 7 são os rituais de sacrifícios e o capítulo 23 e 25 são os rituais de festas. As seções internas enfocam o papel dos sacerdotes de Israel como mediador entre Deus e Israel. O capítulo 8 e 10 fala da ordenação e o capítulo 21 e 12 fala das qualificações. E dentro disso estão as seções correspondentes que enfocam a pureza de Israel, capítulo 11 e 15, capítulo 18 e 20. E bem no centro do livro há um ritual fundamental, o dia da expiação, que une o livro inteirinho, que é o capítulo 16 e 17, concluindo com uma pequena sessão em que Moisés convida Israel a ser fiel a essa aliança. A estrutura do livro, vocês têm na folha, são 27 capítulos. O livro pode ser comentado a partir de 2 divisões. O caminho para Deus, capítulo de 1 a 17, e o caminho com Deus, a santidade, capítulos 18 a 27, tendo em mente 2 temas, comunhão e santidade. Então aí tem a sequência dos capítulos, né, e o ponto fundamental de cada um que vocês têm na folhinha. Eu coloquei 8, slide 8. Os capítulos de 1 a 7 exploram os 5 tipos principais de sacrifícios, rituais, que Israel deveriam realizar, sendo que 2 delas eram maneiras pelas quais um israelita podia agradecer a Deus, oferecendo a ele esses símbolos do que Deus lhe deu primeiro. E os 3 outros sacrifícios eram maneiras diferentes de pedir desculpas a Deus. Então aqui, um israelita oferecia o sangue de um animal, enquanto confessava que o seu pecado criou mais mal e morte no mundo bom de Deus. Mas em vez de destruir esse povo, o que Deus faz? Deus sempre quer nos perdoar, e Deus queria perdoar aquele povo. E assim, esse animal simbolicamente morre em seu lugar e o expia, o que significa cobrir o pecado deles. E assim, através desses rituais, os israelitas estavam constantemente sendo lembrados da graça de Deus, mas também da sua justiça e da severidade do seu mal e as suas consequências. O segundo conjunto de rituais estabelece as 7 festas anuais de Israel. E cada uma delas, que está no capítulo 23 e 25, contavam uma parte diferente da história sobre como Deus nos resgatou da escravidão no Egito e os levou através do deserto a caminho da terra prometida. Celebrando essas festas, regularmente Israel se lembraria de quem eram e quem Deus era para eles. Os capítulos de 8 e 10 relatam a ordenação dos sacerdotes de Israel. Acho que é o slide 9. Nós temos Arão e seus filhos ordenados pela primeira vez a entrar na presença de Deus em nome de Israel. Então, nessa sessão, que é o
capítulo 21 e 22, nós temos as qualificações para ser um sacerdote. Os sacerdotes foram chamados ao nível mais alto de integridade moral e santidade ritual, porque eles representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus para o povo. E descobrimos então por que a santidade do sacerdote é tão importante aqui nessa primeira sessão, que está no capítulo 8 e 10. Como que a função do sacerdote deve ser vista no ritual no Israel antigo? O sacerdote é uma figura que aparece inicialmente no livro de Êxodo, quem tem a ver com a intermediação entre Deus e o homem. É ele que faz a intermediação entre Deus e o homem, e por causa da realidade do pecado. Assim, o sacerdote se distingue, por exemplo, do profeta, porque o profeta, ele traz a palavra de Deus ao homem, ou seja, ele representa Deus aos homens. O sacerdote era a figura que oficiava esses sacrifícios e ofertar para restabelecer a comunhão entre a pessoa e Deus. E é a partir dessa compreensão que nós vamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Logo após a ordenação da família de Arão, seus 2 filhos, Nadab e Abiú, caminham direto para a presença de Deus e violam flagrantemente as regras, e assim eles são consumidos pela santidade de Deus. É uma lembrança assustadora do paradoxo que existe ao vivermos na presença santa de Deus, porque é bondade pura, mas ela se torna perigosa para aqueles que se rebelam, para aqueles que insultam a santidade de Deus. E por isso é importante que os sacerdotes de Israel se tornem santos, e também que todo o povo de Israel se torne santo. Vale ressaltar aqui que o sumo sacerdote era responsável pelo tabernáculo e pelas ofertas e sacrifícios diários que deveriam ser oferecidos, inclusive em todas as festas de Israel. A sua vestimenta era especial, compatível com a sua função. Slide 10. Os capítulos de 11 a 22 tratam a pureza ritual exigida de todos os israelitas, sendo que os capítulos de 18 a 20 são sobre a pureza moral do povo. Como Deus é santo, os israelitas precisam estar em estado de santidade. Ao entrarem na presença de Deus, isso era chamado de estar limpo ou puro. Como a presença de Deus estava fora dos limites para qualquer um que não estivesse em estado sagrado, isso era chamado de imundo ou impuro. Ao tocar em fluidos corporais, reprodutivos, doença de pele, tocar em mofo ou fungo ou um corpo morto, ser impuro não era simplesmente pecaminoso ou errado, pois todas essas coisas faziam parte normal da vida cotidiana. E a impureza era um estado temporário, o que durava apenas uma semana ou 2, e depois acabava. O errado ou pecaminoso era entrar na presença de Deus carregando esse símbolo de morte e impureza no corpo. Outro cuidado residia na pureza dos alimentos para uma vida saudável. Deus deu instruções sobre diversos detalhes da vida do povo. Deus queria que o povo fosse limpo em sua alimentação, corpo, roupa, habitação e contatos. A nação de Israel deveria se lembrar sempre que Deus é santo e, portanto, deveria buscar santidade no perdão, na reconciliação com Deus, nas responsabilidades e no trato com o sagrado. Slide 11. Os capítulos 16 e 17 falam então do perdão e da reconciliação. O capítulo 16 fala do dia anual da expiação. O sumo sacerdote entraria no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício, a fim de que os pecados do povo fossem perdoados. Ele tomaria 2 bodes. Um deles se tornaria uma oferta de purificação e expiaria os pecados do povo.
mas o outro foi chamado de bode expiatório. O sacerdote confessava os pecados de Israel e simbolicamente os colocaria nesse bode, então ele seria enviado para o deserto. Ele era um símbolo da remoção do pecado de Israel por Deus. 12. A santidade também deve ser buscada nas festas que celebram o Deus de Israel. Todas essas festas têm um sentido comum. São ocasiões em que o povo é convocado para uma reunião santa, para adoração e ação de graças com toda a alegria. 13. O livro conclui com Moisés chamando Israel para ser fiel a todos os termos da aliança. E ele descreve as bênçãos de paz e abundância que resultarão se Israel obedecer a todas essas leis. O que Moisés faz? Adverte que se essa nação for infiel e desonrarem a santidade de Deus, o resultado será desastroso e, por fim, o exílio da terra prometida. Ontem à noite a Tita falou para mim assim, você viu os filhos e as filhas, né, a carne seriam comidas, né? E eu falei assim, acho que eu li isso, né? Porque eu estava tão assim, pensando, né, na importância, né, de nós nos consagrarmos, né, nos separarmos para fazer as coisas, para fazer uma visita, para fazer uma leitura, né, para vir fazer um trabalho desse. Mas aí depois eu fui ler de novo a Bíblia, né? E aí Moisés adverte da infidelidade desse povo. Olha o que pode acontecer, e aconteceu, né? Na sequência, depois nós vamos ver que aconteceram também, mas nesse caso, Moisés vai lá e faz essa convocação e faz essa advertência. Agora, se quisermos ver como o livro de Levítico se encaixa na grande história, vamos ler o primeiro versículo do livro de Números, capítulo 1, versos 1, que diz: O Senhor falou a Moisés na tenda. Assim podemos ver que Moisés agora foi capaz de entrar na presença de Deus. No começo, Deus o leva para o arraial, mas agora Deus já pode falar, né, com ele mais próximo. E pode falar com ele em nome de Israel. As bênçãos de Deus estão associadas à obediência e à sua vontade. 14. Aí nós temos agora, vocês têm um resuminho, eu não vou falar sobre isso, mas eu acho que os versículos são bem interessantes para fazerem, né, a comparação. A carta aos Hebreus é par de Levítico no Novo Testamento. A carta informa aos crentes como que a obra de Cristo supera todos os rituais do Antigo Testamento, tanto para a salvação quanto para a santificação. A carta aos Hebreus, irmãos, mostra que em Cristo todo o livro de Levítico se cumpriu e todo o sistema sacrificial se tornou obsoleto. O livro de Levítico parece ser desprovido de interesse, monótono, difícil de ser lido, mas se for entendido como um livro que nos prepara, ou que prepara o caminho para compreendermos a necessidade e a eficácia do sacrifício de Jesus por nós, então a leitura terá sido agradável. Então vamos concluir? Levítico revela o caráter e a santidade de Deus, enfatiza que o homem é pecador e separado de Deus. Ele mostra como Deus age para que o homem entenda o que deve ser feito para a comunhão com Ele. Mostra que o povo de Deus tem uma vocação para a santidade. Mostra como deve ser o relacionamento do homem com os seus semelhantes, espelhado no caráter de Deus. Então, é uma leitura difícil? Sim. De entender? Sim. Igual o irmão Daniel. Eram coisas para aquela época, para o povo daquela época. Mas, quando nós lemos o Antigo Testamento, mas nos baseamos no que Jesus Cristo fez por nós, então você consegue compreender todo o plano de Deus e a importância,
Aquele povo era um povo que vivia de uma idolatria. Então Deus separou, Deus até colocou outras nações junto com os israelitas, mas Deus informar e ensinar a importância de ter um único Deus, de seguir um mandamento único e verdadeiro. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, até na IBD de domingo passado, as pessoas não conseguem entender Jesus Cristo e sempre fica trazendo coisas do Antigo Testamento, como que... E aí a Irene respondeu, poxa, mas se você falar que Deus é o nosso mestre e salvador, se você falar que todo esse plano foi importante porque nós podemos agora ir diretamente ao Pai através de Jesus, então nós não precisamos ficar discutindo determinados assuntos. Olha, irmão, eu tenho Jesus e eu estou buscando uma vida de santificação, eu estou procurando fazer o meu melhor. Então, o que interessa aquelas coisas tão antigas? Hoje em dia nós temos tantos problemas com pastores de tantas outras igrejas, né? Que ficam lá em todos aqueles símbolos judaicos e acabam enganando as pessoas, porque as pessoas ficam tão preocupadas, né? Mas, nossa, eu não tenho aquilo, ou eu tenho aquilo, ou eu levo para casa, ou eu não levo para casa. E isso não é importante, né? A importância é que Jesus Cristo é o nosso mestre e salvador. E o livro de Levítico deixa isso bem claro. Então é isso, irmãos. Eu procurei não me deter aos rituais, porque não vi que seria necessário. Eu acho que a Silvia fez um devocional essa semana e nos tornou a nos lembrar, né, da palavra-chave. Santidade, obediência. Não me faça a pergunta que eu não sei responder, hein? Ah, tá. Mas não está na Mas não tem na folhinha? Porque assim, como eu não quis me perder em tanto tempo, porque é só um panorama, né? E eu pensei, nossa, é difícil, né? A gente tem pouco tempo, mas a ideia é essa. Então, obrigada por estar com vocês, por vocês nos ouvirem, tá bem? Muito obrigada.